Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje, sabadão, dia de jogo do Corinthians às 19 horas. Vou trazer aí as informações pra vocês, mas antes, tem alguns recadinhos, família. Primeiro, não teremos live pós-jogo, certo? Vou fazer uma live amanhã, domingo, às 18 horas. A gente vai trocar uma ideia, podemos falar sobre o jogo, negociações no Corinthians. Vai ser uma interação aí, rapaziada. Pode mandar pergunta, vou mandar salve, certo? Live no Instagram amanhã, às 18 horas. E o segundo recado rapidinho é que o sorteio da camisa oficial do Corinthians tá rolando também lá no meu Instagram. Só pesquisar lá, @John do Timão. A foto tá no meu perfil, pesquisa lá a foto oficial, vai estar lá pra vocês. Entra, tem as regras na descrição. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta que hoje tem Corinthians, rapaziada. Ó, salve o Corinthians! E aí, a nossa equipe entra em campo às 19 horas contra o time do Atlético Mineiro, lá na Neoquímica Arena. Um jogo aí importantíssimo, primeiramente, porque o Galo tá com o time reserva. Segundo, que é em casa. Terceiro, que a gente tá começando a contratar. Então agora, já é o primeiro passo pra gente subir o time de patamar. Vence o Atlético Mineiro hoje, trabalha mais uma semana, certo? E aí começa a pegar o ritmo pro Campeonato Brasileiro. A provável escalação deve ser a mesma: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Gabriel e Vitinho, Mosquito, Vital e Jô, pra tristeza de todos os corintianos, certo? Ver mais uma vez o sofrimento com esses jogadores, mas vamos torcer, rapaziada, para que a nossa equipe consiga vencer essa partida. A gente tá aí com 14 pontos, uma vitória já coloca a gente com 17 pontos, já dá um salto aí na tabela, dá um alívio maior, distancia cada vez mais da zona do rebaixamento. Para mim seria uma vitória importantíssima e eu tô confiante aí. 1-0 Corinthians, sempre a nossa goleada, rapaziada. Sempre a goleada do Corinthians por 1-0. E vocês, família? Como que tá a expectativa pro jogo de hoje? Qual que é o palpite? Lembrando, Giuliano só deve estar liberado para a próxima partida, no outro final de semana. Pro jogo de hoje, ele não está liberado por causa da questão burocrática. Acabou de assinar o contrato. Vão sair os resultados dos exames, certo? Tem que regularizar no BID, então vocês sabem, rapaziada. Ele deve estar liberado para a próxima partida. Comentem aí o palpite de vocês. E aí, já falando do Giuliano, procurei. O único portal que falou sobre o valor do salário do Giuliano foi o R7. Cara, eu acho que eu nunca vi nada no R7. E aí tem essa matéria, uma matéria muito rasa, certo? Muito rasa do R7. E aí a afirmação deles é o seguinte: o Corinthians vai pagar um salário ao Giuliano equivalente a 800 mil reais, certo? Essa é a afirmação do R7, um salário aí equivalente ao do Luan, que gira em torno de 800 mil reais. Para mim é um valor salgado, tá? É um valor salgado, só que abriu um outro questionamento aqui, que eu já até queria fazer para vocês. O Corinthians fechou a contratação do Giuliano, tá encaminhando a contratação do Renato Augusto. Hoje, não seria viável pra gente negociar o Luan? Esse é o meu pensamento. Porque desafoga mais uma vez a nossa folha salarial e a gente vai receber algum valor pelo Luan. 10, 15 milhões de reais. A gente pagou uma bolada, mas poderia receber menos. Pode ser, mas a gente já pagou o Luan. Então o dinheiro que entrar agora é do Corinthians e desafoga a folha salarial, mais uma vez. Vocês estão entendendo? Esse é o meu pensamento. Quero saber o de vocês também. Se concordam com esse salário aí que foi oferecido para o Giuliano. Para mim, muito. Se eu soubesse, não estaria assim tão animado com essa contratação. 800 mil
É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. O Giuliano tem que chegar no mínimo com a camisa 10 e resolver. Que a 8 é do Renato Augusto, né? Vamos deixar separada. Mas aí o Giuliano tem que resolver pra ganhar esse valor. A mesma expectativa que a gente colocou no Luan. E aí deu no que deu. Vocês estão entendendo, né? O meu raciocínio. Quero saber de vocês também a opinião sobre o Luan, se ele perde espaço aí no nosso elenco ou se não, tá tranquilo, o menino Luan continua aí e vai ajudar a nossa equipe. Bom, agora uma polêmica aí das redes sociais. Um setorista do Flamengo tava sem assunto, resolveu criticar o Corinthians. Aí ele falou o seguinte, ó. Parabéns a quem foi otário e acreditou que o Corinthians estava economizando a folha para pagar a dívida. Joga a dívida do estádio para época que Deus me livre, tem aí outros 900 milhões na pendura por gastos excessivos e tá aí atrás de jogador caro na reengenharia financeira. Aí, o nosso caríssimo ex-presidente André Sanches respondeu para ele: estude e aprenda mais para escrever. Nós pegamos dinheiro no BNDES e estamos pagando. Diferente do seu Flamengo, que ganhou o Maracanã. Se informe melhor, flamenguista. O dinheiro que pegamos, mais 10 estádios pegaram e milhares de empresas também. Então o BNDES é um financiamento. O Corinthians pegou o empréstimo e tá pagando. Beleza? Ok. Agora o Flamengo, querer falar de dívida de estádio, já esquece. Aí eu vou fazer um outro questionamento, rapaziada. Esse daí foi um caso de um setorista do Flamengo, mas eu já vi torcedor São Paulino, do Santos, do Palmeiras, todo mundo tá reclamando que o Corinthians contratou e tá devendo. Aí eu abri aqui, o Flamengo tá com uma dívida de 700 milhões de reais. Mas quando montou o time lá em 2019, trouxe o Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Felipe Luiz, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rafinha. Eu não vi esse tal de Rodrigo Matos reclamar. Pô, o Flamengo tá devendo. O São Paulo contratou um monte de cara esse ano, ninguém falou nada. O Santos vendeu o Soteldo pra pagar o Soteldo. Aí começou a contratar, trouxe o Camacho, Marcos Guilherme, não sei quem. Ninguém abriu a boca. Aí o Corinthians fecha uma contratação. Não pode, que o Corinthians tá devendo. O Santos deve 500 mil. O Palmeiras deve 500 mil. O São Paulo deve quase 600 mil. O Flamengo deve 700, o Corinthians 950. Se for colocar na ponta do lápis, tá todo mundo devendo. Aí eu te pergunto, se for então, vamos seguir a lógica dele, beleza. O Corinthians tá devendo. O Flamengo tá devendo, todos os times estão devendo. Ninguém mais contrata. Ponto. Mas todo mundo fechou a contratação. O Corinthians fechou a primeira contratação na metade de julho. E aí, pronto. Acabou. Não, é um crime, não pode. Que nos... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O pessoal torce contra o Corinthians, hein, rapaziada? Essa é a grande verdade, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixem um like para fortalecer, família. Muita gente me perguntando sobre as negociações, a atualização, John, o que tem sobre o Paulinho? Nada, e já falei, acho muito difícil, muito. Tá cada vez mais distante. Renato Augusto, o que todos os setoristas estão falando, ou a grande maioria, rescindiu o contrato com o Benjinguan, já vem para fechar com o Corinthians, certo? Essa é a informação. Tudo acertado verbalmente, né? Vamos falar assim, no tete a tete ali conversando, mas tem que rescindir primeiro o contrato dele, depois fecha com o Corinthians. Vamos aguardar. Roger Guedes, Corinthians fez um contato com o staff do jogador, teria uma preferência na compra, mas eu não tô muito otimista não, viu? Não tô otimista, porque tem outros clubes na parada, o Roger Guedes pode decidir por outros clubes que ele já jogou, como o Palmeiras, o Galo, vai depender aí do jogador, mas não tô otimista. E aí, a última informação trazida aí pelo José Eduardo Savoia, lá da Rádio Transamérica, Corinthians demonstrou interesse no zagueiro Dedé. Cara, complicado. Fui ver o que o Capelanes falou também nas redes sociais. Ele falou o seguinte, ó. Entrei em contato aí com o staff do Dedé. Eles falaram o seguinte:
não especificaram com quem que o Dedé tá negociando. Falaram, ele tá negociando, mas a gente não pode informar com quem que é. E aí, complementaram. O Dedé está pronto para jogar e o Corinthians é um clube grande. Ficou nisso a conversa. E aí, essa é a informação que a gente tem do Eduardo Savoia, que o Corinthians tem interesse, e a parte do Capelanes, conversou com o staff do Dedé, eles não falaram com quem que estão negociando, mas estão negociando, certo? E aí, o Dedé está pronto para jogar e falaram que o Corinthians é um grande clube. Beleza. Aí, você começa a lembrar, teve a Copa do Brasil, o episódio da Copa do Brasil, que para mim já descartaria o Dedé. Segundo, o Dedé jogou no Vasco 2011, 2012. Foi vice do Corinthians em 2011 no Brasileirão. 2012 nós batemos neles na Libertadores. E aí, de 2012 para 2013, quando ele estava de saída do Vasco, o Corinthians fez 2 propostas pelo Dedé. Foi atrás, negociou, buscou, tentou. O que o Dedé fez? Foi pro Cruzeiro. Então foi a primeira oportunidade aí dele negociar com o Corinthians. Certo? Não quis, escolheu o Cruzeiro, ficou, ganhou títulos realmente, aí foi rebaixado. Agora, não, vamos ver o Corinthians é um grande clube, que não sei o que e tal, esquece. A minha opinião, tá? Pra mim, esquece. Porque é um jogador que não joga mais de um ano, caro, Dedé não aceita ganhar menos de $500 mil por mês, sem ritmo de jogo. Qual que é a garantia que a gente tem? Que daqui 2 meses o Dedé não vai machucar de novo? Qual que é a garantia? Então, cara, pelo sim, pelo não, pela situação que o Corinthians vive, pra mim, eu já descartaria essa negociação com o Dedé. Pra mim foi um ótimo zagueiro, sempre admirei aí o futebol do Dedé, certo? Desde a época do Vasco, assim que foi pro Cruzeiro e tal. Mas, cara, pra mim, não é o momento do Corinthians contratar esse tipo de jogador. Mas quero saber a opinião também da fiel torcida, o que vocês acham. O Corinthians tá certo, tem que demonstrar interesse, negocia com o Dedé pra ver, ou não, esquece esse jogador aí sem condições. Comente aí, família, por favor. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!